E aí eu queria trazer mais um elemento importante também, que foi bastante comentado nessa semana, que é o uso de inteligência artificial para guiar os drones que estão fazendo esses ataques. E isso veio à tona depois que uma reportagem do New York Times mostrou que 3 civis ucranianos na cidade de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia, teriam sido mortos por um ataque de um drone russo guiado por inteligência artificial no dia 6 de julho, sendo que um desses 3 civis era uma universitária de 19 anos, um ataque que aconteceu inclusive num posto de gasolina, mostrando o quanto que a inteligência artificial pode errar nesses casos. Isso gerou uma grande reação internacional. A ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha pediram regras juridicamente vinculantes para armas autônomas, e a chefe do Serviço de Desarmamento das Nações Unidas, a Caroline Melanie, fez uma declaração bastante forte. Ela disse que algumas decisões devem permanecer para sempre com seres humanos, especialmente a de acabar ou não com uma vida. Inclusive, houve charges muito fortes nessa semana mostrando como que a inteligência artificial decide entre matar uma pessoa, matar um grupo de pessoas, né? O quanto que isso é preocupante, né? E é sério, e o quanto que a Ucrânia está sendo um laboratório dessa guerra do futuro. E aí, professor, eu queria abordar um aspecto com o senhor, voltando, e acho que aí os assuntos se conectam, né? O Lori estava falando aí dessa apuração do Wall Street Journal, dos Estados Unidos alertando a Rússia para não ampliar o conflito, mas a gente volta na questão de como os Estados Unidos talvez estejam com alguns flancos abertos. E aí essa questão do drone também se relaciona com isso, porque os Estados Unidos aí nos últimos anos investiram em armas sofisticadas, né, e não nesses drones que são mais baratos. Até tem uma reportagem bastante interessante da Foreign Affairs falando sobre especificamente essa questão dos drones, né, falando sobre o drone Shahid iraniano, que custa 7 a 35 mil dólares, e um míssil Patriot, a gente já falou disso várias vezes, custa 4 milhões para conseguir defender, então, esses mísseis baratos. E aí tem uma outra questão que a gente coloca a China na equação, porque os Estados Unidos permitem a venda de chips como o da NVIDIA H200. É importante a gente falar que nesse ataque que aconteceu do drone russo na Ucrânia, que matou civis, foi encontrado um chip da NVIDIA, e essa matéria, por exemplo, da Foreign Affairs critica muito tanto essa estratégia americana de ter investido nesses equipamentos mais sofisticados e não nesses equipamentos mais baratos, e fala também sobre o fato de a NVIDIA fornecer esses chips que são usados para fabricação de drones, que os próprios Estados Unidos não conseguem produzir numa velocidade grande. Então, a Ucrânia produz cerca de 4 milhões de drones por ano, enquanto o exército americano compra algo em torno de 50 mil drones. Professor, o senhor acha que essa pode ser uma vulnerabilidade, digamos assim, dos Estados Unidos? As capacidades de inteligência, estratégia militar dos Estados Unidos estão atrasadas em relação a esses outros países? O que isso pode significar também num contexto talvez de uma ampliação do conflito e em relação também a esse conflito entre Rússia e Ucrânia? Bom, Priscila, agora, fevereiro desse ano, teve uma queda de braço entre a Anthropic, que produz o inteligência artificial cloud, e o Pentágono. E a Anthropic rompeu um contrato que tinha com os Estados Unidos, justamente atacando 2 pontos que tinham sido previstos em contrato. Primeiro, não concordava que a inteligência artificial fosse utilizada para a vigilância doméstica em massa dos cidadãos. E segundo, não concordava com armas totalmente autônomas. E por armas autônomas, a Anthropic definiu como aquelas em que a inteligência artificial e não o ser humano seleciona e engaja os alvos. Aí a OpenAI, que produz o ChatGPT, fez um contrato com o Pentágono, mas também reiterou esse ponto, que não concordaria que a inteligência artificial pudesse decidir sobre vidas de seres humanos. Eu acho que isso resume um pouco a questão principal que você fez, Priscila, porque as empresas que produzem inteligência artificial estão nos dizendo que a inteligência artificial não é madura o suficiente e que não é ético deixar que a inteligência artificial decida sobre a vida de pessoas. Mas os governos que contratam essas empresas, e aqui a gente está falando dos Estados Unidos, está falando da China, está falando da Rússia, foi a Rússia que usou a inteligência artificial
pela primeira vez, que foi rastreada, né? Talvez tenha sido utilizada antes, mas nunca tinha sido mapeada. Esse ataque ao posto de gasolina foi no dia 6 de julho. Veja o que aconteceu, né? O drone com inteligência artificial, um drone sem antena e sem cabo de fibra ótica, ele não estava sendo controlado. Ele tinha programação para atingir um posto de gasolina, mas ele decidiu onde atingir, qual posto. Ele atingiu tanques de propano. Ele decidiu sobre a vida daquelas 3 pessoas, uma jovem de 19 anos, como você falou, e 2 homens, um de 42 e um de 48 anos. E isso foi apenas poucas semanas depois do Comitê Internacional da Cruz Vermelha lançar um alerta de que havia evidências de que drones munidos de inteligência artificial poderiam selecionar e matar pessoas, o que gera vários problemas, porque se é um soldado controlando o drone, e aqui eu não estou dizendo que há alguma misericórdia ou algum tipo de tolerância nessa guerra, tem muitas acusações de crimes de guerra sendo cometidos, mas o soldado ele pode deixar o drone sobrevoando até que os civis se afastem. Ele tem 3 elementos: o elemento da distinção, da proporcionalidade e da precaução. Então isso gera um problema. A máquina assumiu o risco, foi lá, matou 3 pessoas. E tem um outro problema, porque se há um drone que mata as pessoas, um drone com inteligência artificial, como é que fica a responsabilização? Porque se um drone autônomo mata civis, quem é que responde? É o comandante que autorizou o lançamento? É o programador? É o fabricante do componente, da NVIDIA, no caso? É o Estado que desenvolveu o sistema? Ou ninguém vai responder porque a decisão concreta foi produzida por uma cadeia algorítmica? Veja que há um problema aqui de direito internacional, que nessa guerra já tem várias acusações de crimes de guerra, mas aqui essa é uma lacuna, a gente não sabe a resposta para isso. Quem que vai ser responsabilizado? Como que se chega a quem produziu o equipamento e gerou esse resultado? Como é que as vítimas vão ser compensadas, as famílias dessas pessoas que morreram? Como é que o Estado vai dar uma solução para isso? Como é que o direito internacional soluciona? Não tem uma saída para isso. É degradante. A gente chegou numa fase, um passo que a humanidade não tinha dado até aqui, em que as máquinas decidem sobre as vidas de seres humanos. Então, nós ultrapassamos essa fronteira. E, para finalizar, como a sua pergunta é direcionada aos países, os governos temem que, se eles não avançarem, eles vão ficar para trás dessa corrida tecnológica, porque é muito vantajoso se um lado coloca inteligência artificial nos seus equipamentos e eles podem matar, e o outro não. O outro não tem essa possibilidade. Gera um desequilíbrio na guerra, e esse desequilíbrio ameaça a humanidade, Priscila.